Bom dia, tarde e noite, pessoal. Vamos dar continuidade com nossas aulas. Hoje a gente vai explorar um pouquinho sobre os widgets de layout e estrutura no Flutter. Talvez essa aula seja dividida em duas ou três partes, tá? Porque ela é uma aula um pouquinho longa, separei alguns widgets interessantes para a gente poder discutir. Mas é isso, vamos lá. Okay, let's go. Okay, let's. Eu amei essa intro no próprio vídeo que já facilita aí. Mas enfim, a gente vai discutir hoje um pouquinho sobre o que é que são esses widgets, né, de layout e estrutura, um pouquinho dos objetivos e os exemplos em si, que vai tomar mais a parte da aula em si, né? Mas a gente pode dizer que esses widgets de layout, por exemplo, são componentes que vão definir como é que os seus widgets filhos vão ser organizados ou estruturados dentro de uma aplicação Flutter, tá? É, Eles não possuem uma representação visual própria, na maioria das vezes, só se a gente estipula uma cor, por exemplo, para poder apresentar isso, né, a gente conseguir visualizar, mas geralmente eles servem mesmo para poder lidar com os seus filhos, né, criar possibilidades para os seus filhos. Então eles determinam esse layout e essas estruturas para os seus filhos, tá? O Flutter separa entre single child, multi-child e sliver. Então a gente tem essas três divisões aqui nos widgets de layouts na documentação do Flutter, tá? Então o single child nada mais é que widgets que possuem apenas um filho, né? Single child. Então eles vão aplicar algum tipo de modificação ou restrição a apenas um único filho, como um alinhamento, dimensionamento ou aplicação de padding. A gente já vai discutir o que é essas coisinhas também, tá? Multi-child, ao contrário do single child, eles podem agora ter múltiplos filhos e vão estruturar esses múltiplos filhos dentro deles, tá? Como linhas, colunas, grades e pilhas. Os Sliver Layout Widgets são mais específicos, né? Eles são uma coleção especial que vão permitir a criação de layouts de rolagem. Então, os Sliver Widgets são usados em conjunto com widgets de rolagem, como Custom Scroll View, para criar interfaces complexas e altamente personalizáveis que podem incluir listas, grades, headers persistentes e muito mais. A gente vai ver também alguns exemplos para isso ficar um pouquinho mais claro para a gente, tá? Então a ideia dos widgets de layout, né, é permitir que os desenvolvedores consigam controlar como é que esses widgets filhos são dispostos na tela. E aí isso inclui a capacidade de alinhar, espaçar, redimensionar e agrupar esses widgets. E a gente vai começar com os widgets de container, tá? Então uma aula vai ser específica só para container, depois a gente dá continuidade com outros também. E talvez eu acho que o container ele é o mais importante, o widget de layout do Flutter, tá? Não é à toa que ele é muito versátil e dá pra gente conseguir o que a gente consegue com o widget de container, a gente consegue com outros widgets também, tá? Facilmente. Então, ele é um widget bem estruturado, tem bastantes parâmetros que possibilitam isso, e por isso que a aula vai ser um pouquinho mais dedicada a ele. Porque a gente entendendo como é que funciona boa parte dos parâmetros do container, os outros widgets vão ficar mais simples da gente conseguir compreender, beleza? Então, ele é uma combinação de vários widgets comuns de layout, de pintura e posicionamento e dimensionamento. Então, aqui tem uma implementação básica dele, né? A gente chama o container, e a gente passa, como sempre, para essa classe, né? Para esse objeto que a gente está instanciando, os seus parâmetros. Então, a gente passa um padding, um margin, um decoration, um child, e tem outros também, tá? E a gente começa com o child. O child nada mais é que esse widget filho que vai estar contido dentro do container, tá? Então, o container ele vai estar encapsulando esse único filho. Ele é o single child, tá? O alignment, ele vai alinhar o widget dentro do container. E o padding, ele vai fazer um espaçamento interno ao redor do filho. Para o padding, a gente usa o edge insets, tá? Então, a gente vai ver muito nessa aula, principalmente, que nos parâmetros a gente passa algum tipo de dado em específico, um objeto bem específico, que quando a gente clica naquele atalho, que eu já passei para vocês várias vezes, o control espaço, a gente consegue ver quais são os parâmetros, né, que podem ser adicionados, e a gente vê qual é o tipo que ele está aceitando e tudo mais. Então a gente consegue usar um pouquinho desse atalho a nosso favor para entender quais são o tipo de objeto que ele recebe como parâmetro e poder inserir, né? Nesse caso do padding, ele usa o edge insets. Então, ele é uma subclasse do Edge Insets Geometry que especifica o espaço em termos de bordas. Então, a gente consegue utilizar o Edge Insets Left, Top, Right, Bottom,
o all para todos, no caso, left, top, right e bottom, né? Então ele vai ter um espaçamento interno para todos os lados, esquerda, direita, cima e baixo de 10. E a gente pode definir também especificando desse jeito, né? Utilizando o método only, especificando quanto é para a esquerda, para o topo, para a direita, para a parte de baixo, tá? E nesse caso, o child eu coloquei aqui como exemplo de texto mesmo. E aí uma dúvida que a gente acaba tendo, né, e a gente vai ver muito isso nas próximas aulas, por exemplo, é na separação entre o padding, o border e o margin, né? Qual é a diferença entre esses três, vamos dizer, tipos de espaçamentos, né? É, então, o margin, ele é o espaço externo ao redor do widget. Então, o child widget é isso aqui, tá? Isso aqui é o widget, essa parte em branco interna. E o margin, ele é o espaço externo ao redor do widget. Ele define o espaço fora da borda do widget e separa o widget de outros widgets. O border é a linha que circunda o widget. Ela pode ter várias propriedades, como cor, estilo e largura, e o padding é o espaço interno dentro do widget. E ele é definido, ele define o espaço, né, entre o conteúdo do widget e a borda do widget, ou seja, o espaço que aquele widget pode ter. Então, a gente pode pensar em hierarquia, né? Então tem esse child widget, e aí o primeiro espaço aqui entre ele que a gente pode definir é esse padding. E esse padding, ele serve para poder separar a área que a gente tem disponível para o widget. Então, supondo que o widget tem essa possibilidade de área aqui, a gente consegue separar dessa área até o widget em si, criar um espaçamento aqui. E esse é o padding, tá? Então, para lembrar disso aqui, a gente só basta lembrar que padding é o espaço interno. Então, widget, espaço interno. O border é justamente a borda, né? Então, ele é a parte que vai ficar ao redor desse padding. Então, imagine um retrato, por exemplo. Você tem um retrato, a imagem do retrato seria o seu child widget, tá? Seria o seu widget filho. O padding é o espaçamento entre a foto e a borda, que é aquela borda mesmo do retrato, tá? E margin seria o espaço entre o seu retrato e outros objetos. Então seria espaço entre o retrato e outro retrato, que pode estar um do lado do outro, tá? Então a gente especifica isso também. Então o border é justamente o tamanho dessa borda e o margin é o espaço entre um objeto e outro. Beleza? Então, sempre lembrar dessa sequência. P, B, M. P, B, M. Todas as letrinhas que encostam os lábios, né? P, padding, border e margin, tá? P, B, M. Essa aqui é a estrutura para lidar com o espaçamento de widgets, beleza? Mas enfim, voltando para os parâmetros, a gente também consegue definir uma cor de fundo para o container. A gente consegue definir uma decoração do container, então a gente consegue colocar bordas, gradientes, formas, imagens de fundo no container, tudo isso através do decoration. Então a gente consegue definir o decoration, qual é o tipo, né, o objeto que decoration recebe, uma box decoration. Então a gente passa esse box decoration. E o objeto box decoration, né, quais são os parâmetros que ele recebe? Ele pode receber uma cor, pode receber a borda, tá? E o filho, né? Que no caso o filho é filho de container e não do box decoration, por isso que ele está aqui fora. E tem o foreground decoration também, que ele adiciona uma decoração na frente do container. Eu acho que tem até uma aqui, ilustrando, né? Então o child, o nosso widget seria esse em amarelo aqui. A parte de trás do nosso widget seria o decoration. E a parte na frente do nosso widget seria o foreground decoration, tá? Então, nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem um decoration. Então, a parte aqui do Tom e Jerry está no fundo do nosso widget. Então, o nosso widget aqui, por exemplo, nosso widget filho, é esse botão. I am a long button. Então, é um botão longo aqui, né? Esse botão é o nosso widget. Aí, atenção, ele tem um espaçamento aqui, ó. Esse espaçamento da bordinha aqui desse widget em si, né, até essa borda preta é o padding. Isso aqui é o padding. Então, a gente define um padding para cima, para os lados, para baixo, e esse widget está centralizado. Dentro da parte preta aqui, ó, da pontinha dessa parte preta aqui para dentro,
é o espaço desse widget, do container. Então a gente tem um espaço para o container, que é esse espaço longo. O filho dele só ocupa esse espaçozinho aqui no meio. E aí o resto do espaço que está aqui é tudo de padding, é tudo desse espaçamento que a gente criou forçando. E a gente adicionou esse decoration para poder colocar essa imagem de fundo. E margin é justamente esse espaço entre essa borda preta e o final da tela aqui, e o início da tela, na verdade. Então, esse espaço onde meu mouse está aqui agora é a parte do margin. Esse espaçozinho pequeno preto é o espaço da borda. E esse espaço aqui entre o botão e a borda preta é o padding, tá? E aqui um outro exemplo, só que é foreground agora. Por quê? Porque a decoração está à frente, né, do nosso widget. Então ele está meio que em cima, né? Empilhado em cima do nosso widget, tá? E por que isso aqui seria interessante, por exemplo? Às vezes a gente quer fazer um carrossel e aí eu quero colocar nesse carrossel algumas informações, mas também quero usar uma imagem. Então a gente poderia utilizar esse foreground. Eu poderia colocar uma imagem de fundo, colocar o widget e de texto, né, do que eu precisar, e colocar um foreground decoration que poderia ser, por exemplo, algum filtro, alguma cor com opacidade baixa, por exemplo, para poder ficar mais na identidade visual do nosso projeto. Ou, enfim, existem diversas utilidades, né? Mas esse aqui é mais a diferença mesmo entre foreground decoration e o decoration aqui em cima, tá? E lembrando também do padding PBM, né? Padding, border e margin, tá? A gente também tem a largura e a altura. Então, simples, né? São definidos com double. Então, o widget é a largura e o weight aqui é a altura, né? Tem o constraints, que são as restrições adicionais no tamanho do container. Constraints go down, sizes go up e parent sets position. Então, o que é que isso aqui quer dizer? A gente vai ter um outro vídeo que eu já tinha gravado, mexendo um pouquinho na prática, que a gente vai conseguir ver isso melhor. Mas o constraint nada mais é do que uma regra adicional, tá? Que o container está colocando para o seu filho. Então, já existe uma regra, ele está adicionando mais regras para que seu filho obedeça aquelas regras. Fica um pouquinho confuso, mas a gente vai ver no vídeo, acho que vai ficar mais visual, tá? A gente vai conseguir perceber isso melhor. E margin a gente já falou, né? É o espaçamento externo ao redor do container. E ele também usa o edging sets igual o padding, tá? Então, vamos falar agora um pouquinho mais sobre os constraints, né? No vídeo a seguir, que eu vou colocar já, é interessante pontuar que se a tela tem um filho direto, esse filho precisa ocupar toda a tela, pois a tela não pode ter parte vazia, não pode ter nenhuma parte em vácuo, tá? Ela precisa ser preenchida. A gente consegue perceber isso nas partes do container e do constraint box. Então, o que é que isso quer dizer? Se você tem uma tela, você executa a sua interface no Flutter, né? E aí o primeiro widget da raiz é um container. Esse container ele vai ocupar toda a tela. E eu não posso, por exemplo, eu quero definir a altura e largura para esse container de 100 por 100 e pronto. Eu não posso fazer isso porque a tela ele não é só isso. A tela é responsiva. Então, eu preciso de um widget raiz que ele consiga ocupar toda a minha tela, para eu, a partir daí, começar a estruturar a minha hierarquia de widgets. Porque se eu colocasse o primeiro widget, o widget raiz, para ser um 100 por 100, meio que teria um vácuo, um espaço sem nada na tela que não deve existir, porque a tela não reconhece esse espaço vazio. O Flutter precisa preencher toda a tela em algum momento para poder construir as coisas em cima dessa tela. Então a gente não consegue definir que o container tem um tamanho específico se ele for um widget raiz, por exemplo, porque a tela vai acabar forçando ele. Então, o que é que a gente entende? Que o widget container precisou obedecer à tela. Então a tela falou, eu preciso que você ocupe toda a tela. Aí a filha fala, não, eu quero ocupar só 100%. A tela fala, não, você não pode ocupar só 100%, você precisa ocupar toda a tela. Porque eu preciso que a tela toda seja ocupada. Então o container respeita e obedece essa regra. E a gente vai ver isso no vídeo com alguns exemplos, tá? O Constraint Box, ele não ocupa um espaço físico na tela. Ele apenas define novas restrições para o filho. Então, que é a partir dos constraints agora, né? Então, o Constraint Box, ele apenas traz essas novas restrições para o filho do container, além do que o próprio container recebe. Porque o container recebe, por exemplo,
as restrições da tela. A tela fala, ó, você precisa ocupar toda a tela. Aí o container fala, beleza, eu estou ocupando toda a tela. Então meu filho, ele também vai precisar ocupar todo o meu espaço, porque eu só estou aqui para encapsular meu filho. Então ele vai ter de ocupar todo o meu espaço. Seja uma coluna, seja um texto, seja um botão, ele também vai ter de ocupar toda a tela. Eu não posso definir um tamanho específico para ele, né? Porque ele vai precisar ocupar tudo, tá? Por isso ele tem um comportamento parecido com o da tela. O seu filho se ajusta a toda a tela porque esse é o espaço que a tela precisa ter preenchida. Se usamos um outro widget, como o Center, ele consegue pegar a responsabilidade de ocupar toda a tela, não deixando um espaço vazio, e a partir daí ele consegue possibilitar que o filho dele ocupe o espaço que desejar dentro dele. Então, diferente do container, o Center ele ocupa toda a tela, e ocupando toda a tela, você consegue, como ele centraliza, né? Então você consegue definir qual é o tamanho, porque querendo ou não, aquele widget está em toda a tela, né? Então o widget center ele só vai passar essa restrição para o filho, ó. Escolha o tamanho que você quer, mas o máximo que você pode é o tamanho da tela. Você não pode ultrapassar isso, obviamente. Então você vai colocar o tamanho ali específico do filho do center. Mas vamos ver isso um pouquinho na prática para ficar um pouquinho mais claro. Então vamos lá, vamos tentar fazer uma compreensão um pouquinho desses constraints, né, do container e um pouquinho dessas limitações. Eu trouxe aqui um post do próprio Flutter, eu achei muito interessante, explica muito bem, claro, né, a própria documentação. Não tem para onde correr. Coloquei em português aqui para a gente poder ler direitinho, mas ele já está bem parecido com o que a gente já tinha discutido em aula, né? Que restrições diminuem, tamanhos aumentam e pai define a posição. Talvez essa aqui foi a parte mais importante que a gente tratou na aula síncrona, né? Mas como é que acontece, né? Em detalhes. Então, um widget ele obtém suas próprias restrições de seu pai. Uma restrição é apenas um conjunto de 4 doubles, né? Que define justamente as laterais e a altura e a parte de baixo, né? A altura mínima e máxima e uma largura máxima e mínima. Então, o widget percorre sua própria lista de filhos, um por um. O widget diz a seus filhos quais são suas restrições, que podem ser diferentes para cada filho, e então pergunta a cada filho qual tamanho ele quer ter. Em seguida, o widget posiciona seus filhos, um por um. E, finalmente, o widget informa seu pai sobre o seu próprio tamanho. Então, aqui tem meio que uma interaçãozinha, né? Aqui é o first child, second child, primeiro filho, segundo filho, e os tamanhos aqui relacionados, né? Então, o widget faz: ei, pais, quais são minhas limitações? Então, existe um widget, né, que pergunta para o pai quais são as limitações dele. E aí o pai responde, ó, você deve ter de 0 a 300 pixels, tá, de largura, que é justamente essa dimensão aqui, e 0 a 35 de altura, que é daqui para cá para cima. Então o widget responde, tá, já quero ter 5 pixels de preenchimento. Meus filhos podem ter no máximo 290 pixels de largura e 75 pixels de altura. Então ele separou aqui, ó, 5 pixels de preenchimento, onde tem nessa linha pontilhada, tá? Nesse retângulo aqui pontilhado. E aí ele delimita, né, que então na parte aqui de largura ele pode ter 290, porque 5 pixels foram desse lado e 5 pixels desse lado. E 75 de altura. Então delimitou aqui nessa área, né, daqui para cá a gente tem 60, né? Mas a gente tira 5 pixels daqui de cima, 5 pixels de baixo. E a gente tem... Não. Eu fiz o cálculo errado, desculpe. Aqui, né, na lateral. E aí a gente tem 75 pixels de altura, tá? E aí o primeiro filho responde, ok, então eu quero ter 290 pixels de largura e 20 pixels de altura, que é esse primeiro filho aqui. Então 20 pixels de altura e 290 de largura. Esse primeiro filho aqui em azul. E aí o widget, né, que é justamente esse, com essa cor aqui que eu não consegui reconhecer. Tá, então já que quero colocar meu segundo filho abaixo do primeiro, isso deixa apenas 55 pixels de altura para o meu segundo filho. Então, ele tem essa altura aqui delimitada para o segundo filho. Ei segundo filho, você deve ter... não, desculpe, né? Não, isso mesmo, de altura, daqui de cima para baixo, né? Ei primeiro filho, ei segundo filho, você deve ter de largura de 0 a 290 e altura de 0 a 55. Justamente está delimitado, né? De 0 a 55 e 290.
E aí o segundo filho responde, ok, eu quero ter 140 pixels de largura e 30 pixels de altura. Então ele define 30 pixels dele aqui, de altura, e ele define também a largura dele de 140 pixels, daqui até aqui. Então o pai falou pro filho, ó, você pode ter esse espaço aí que você pode preencher. Aí ele falou, beleza, eu quero preencher um espaço menor do que eu posso, né? Então ele decidiu preencher esse espaço. E aí o Idit responde, tá, muito bem, meu primeiro filho tem essa posição e meu segundo filho tem essa outra posição. E aí ele responde, olá pais, decidi que meu tamanho será de 300 pixels de largura e 60 pixels de altura, respondendo pro pai, né, que tinha delimitado já um espaço para ele aqui. Então o que acontece? O pai disponibilizou um espaço maior, o widget acabou selecionando um espaço menor porque os filhos decidiram ter por esse espaço. Então o widget pai meio que concordou com essa decisão, né? E tomou como final o preenchimento dele também de acordo com o preenchimento dos seus filhos, tá? Então isso é uma parte muito importante, né? Que o pai define essa posição dos widgets filhos. Isso aqui também é muito importante porque o widget não pode decidir seu próprio tamanho somente dentro das restrições dadas ali por seu pai. Então, um widget não pode ter qualquer tamanho que ele queira, né? Ele também não pode saber e decidir sua própria decisão na tela, já que quem decide isso é o pai. Como o tamanho e a posição do pai, por sua vez, também dependem do seu próprio pai, é impossível definir com precisão o tamanho e a posição de qualquer widget sem levar em consideração a árvore como um todo. Porque aí vai de pai para filho, né? Passando aí, lembra daquela árvore de hierarquia, né? Ele vai passando aí qual é o espaço que pode ser preenchido para cada filho. E se uma criança quiser ter um tamanho diferente do pai e o pai não tiver informações suficientes para alinhá-lo, então o tamanho da criança pode ser ignorado, seja específico ao definir o alinhamento. Isso aqui também é muito importante, né? Então, bora ver aqui alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo a gente coloca aqui uma cor para um widget, tá? Então, vou colocar aqui, eu vou retornar um container, nesse caso, color, e vou botar aqui um colors head, tá? Como estava definido. Deixa eu fechar aqui, né? Esse return, pronto. Vou rodar. Rodando, e aqui o container ele preenche todo o espaço que a tela permitiu para ele. Então a tela falou pro container, né? Ó, você pode ter esse espaço de altura e esse espaço de largura. E aí o container pegou e definiu, né, que esse espaço seria, então, por ele todo completo. Tá? Preencheu ele por completo. No exemplo 2, pode ser uma coisa engraçada, porque a gente tem algo parecido também, mas quando a gente define uma altura e uma largura desse container, meio que essa largura e altura não é respeitada. Então vou definir aqui, colocar. Por quê? Porque o container ele ainda respeita o espaço da tela. Inclusive o Flutter coloca isso aqui, né? Então o container vermelho ele quer ter 100%, mas ele não pode isso, porque a tela força que ele tenha exatamente o mesmo tamanho da tela. Então esse é o comportamento do container, né? Então esse container ele preenche essa tela, mesmo ele definindo. E como é que a gente poderia resolver isso, né? Por exemplo, a gente pode resolver isso colocando, assim, tem outras formas de resolver também, mas um center, né? O que acontece quando a gente coloca, centraliza isso aqui? Quem agora é um filho da tela, né? Vamos supor que a tela também seja um pai, é o center. E aí a tela fala, ó, center, você tem o tamanho da tela toda para você preencher. Então o center ele vai preencher a tela por completo. Mas aí o center vai falar para o container, ó filho, você pode ter esse espaço aqui, que também é a tela toda. E o filho vai falar, não pai, eu quero só o espaço de 100%, eu não quero muita coisa não, eu sou humilde, só quero isso aqui. Aí o center vai falar, beleza filho, então eu vou definir isso para você. Como o pai agora é o center, e ele é filho da tela, tem todo o espaço da tela, ele agora consegue definir o tamanho do container para esse tamanho. Então agora o espaço para o container é justamente esse, tá? Para esse 100%. Porque o center ele conseguiu centralizar, porque ele está tomando a tela todinha, né? E ele consegue agora centralizar, preencher apenas aquela parte. Que é justamente esse exemplo que aparece aqui, né? Centralizando. A gente também pode usar o align para fazer a mesma coisa. Então, ao invés de usar um center aqui, eu vou usar um align. E aí a gente usa o alignment para definir o tipo de alinhamento, né? Se vai ser, por exemplo, um bottom left, tá? Então vou rodar aqui.
E ele tem que aparecer aqui, né? Pronto, então apareceu aqui. Porque é a mesma coisa. O align é filho, como se fosse filho da tela, tá? Da tela toda. E ele consegue ter o poder agora, então, de acordo com a tela toda, né, definir qual é o espaço certinho do filho. Mas é interessante pensar que o align é dono desse espaço todo aqui, tá? Então ele vai definir todos os outros filhos dele, porque é como se ele fosse a raiz dessa página. Beleza? Ah, então a gente pode usar double infinity também, né, para poder definir que o container pode usar todo o espaço de seu pai, né, preencher o tamanho da tela por completo. Se a gente não define tamanho para o container, ele pega o tamanho completo que ele pode ter, tá? O tamanho que o pai dele passa para ele que ele pode ter. Então, meio que a tela força o center a ter exatamente o mesmo tamanho que a tela, de modo que o center preenche a tela. A mesma coisa acontece para o container. Então, o center diz ao container que ele pode ter qualquer tamanho que quiser, mas não maior que a tela. Como o container não tem filho e nem tamanho fixo, ele decide que quer ser maior possível, então preenche a tela inteira. Se tivesse tamanho fixo, aí ele poderia decidir ficar naquele tamanho fixo. Se ele não tivesse tamanho, mas tivesse filho, ele iria ficar do tamanho do filho, tá? Ou em outros exemplos, né? Poderia ficar do tamanho dos filhos também, tá? Se não fosse o caso de um container. Tem esse caso também, onde meio que a decisão do pai... Aqui, deixa eu colocar aqui. Colors head. Colors green. Fechar aqui esse center. Tá, vou rodar aqui. Então perceba que a gente colocou dois containers aqui, né? Um container pai e um container filho. Deixa eu fazer assim para botar uma vírgula aqui para a gente poder ver a questão da hierarquia melhor, né? Então a gente tem um center e aí tem um container filho desse center e tem um outro filho, né? Mas desse container, na verdade, não é nem outro. É um filho desse container que tem outras informações. E o que acontece? Esse container aqui a gente não define o tamanho para ele, tá? E aí, como é que a gente não define o tamanho? Ele vai preencher de acordo com o tamanho do filho. Então, ele vai analisar o filho. Primeiro, ele vai preencher de vermelho, tá? Vamos supor que ele se preencheu de vermelho. Ele vai perguntar pro filho, quanto de tamanho você quer, né? De largura e de altura. E o filho fala, quero 30 por 30. Beleza, esse container de cima vai ocupar 30 por 30, porque ele não definiu, então ele vai respeitar a decisão do filho e vai colocar 30 por 30. Só que o filho dele está com a cor, né? Então meio que essa cor verde ele se sobrepôs à cor vermelha do pai, tá? Inclusive ele tem um outro exemplo aqui, onde a gente trabalha com pad, né? Então esse container aqui de cima, se a gente botar um pad nele, de insets.all 10, deixa eu dar um hot reload aqui. A gente vai ver que parece, né, esse vermelhinho. Então estava sobrepondo mesmo. Tá? Então agora como a gente expandiu o padding desse widget em 10 para todos os lados, a gente consegue perceber o vermelho aqui se expandindo além do filho do container filho, né, que tem um espaço e a cor dele também. E aqui no exemplo 9 a gente tem a mesma coisa parecida com a parte daqui de cima, né, onde o container ele é filho direto da tela, e aí a tela meio que força o container ter o mesmo tamanho que a tela, né? E quando a gente coloca um center, por exemplo, o center é agora o filho da tela, então ele tem todo o espaço da tela, mas ele não é a tela, né? Então ele fala, container, você pode ter o tamanho que você quiser dentro desse limite, e aí o container consegue decidir qual é o tamanho que ele quer, e aí, portanto, ele preenche apenas esse tamanho. Aqui no container, a gente vai ter, no constraints, na verdade, a gente vai ter a mesma coisa, né? Então, esse constraint box, ele é filho da tela. Então, meio que as restrições que ele coloca não são aplicadas para o filho, porque ele vai ter o tamanho máximo da tela também, esse constraint box, e ele também vai forçar que o container tenha esse mesmo tamanho da tela do constraint box, né? Então, o que ele diz, né? Você pode imaginar que o container tem que ter entre 70 e 150 pixels, porque esse é a largura mínima para ele, e a largura e a altura mínima para ele, largura e altura máxima para ele 150, mas a gente estaria errado, porque o Constraint Box ele apenas impõe restrições adicionais daquele que recebe do seu pai. E o pai dele, a única restrição que ele dá é do tamanho da tela. Então, aqui,
a tela vai forçar esse constraint box a ser exatamente do mesmo tamanho que ela. Então, ele vai dizer ao seu filho container, o constraint box vai dizer ao seu filho container, para também assumir esse tamanho da tela, ignorando o seu parâmetro, né, de constraints. Mas isso não acontece quando a gente adiciona o center, por exemplo. Tá? Então, a gente colocou o center aqui, isso não acontece, porque agora o constraint box não é mais filho da tela, né? Ele é filho agora do center, o center é filho da tela. Então, o center ele vai permitir que o constraint box poder ser qualquer tamanho, até o tamanho limite, né? Que no caso é o tamanho da tela. E aí agora sim ele pode imprimir novas restrições acerca do pai, né? Então o pai ele fala, ó, suas restrições são esse espaço aqui da tela. E aí o constraint box vai falar, tá bom. Então o meu filho vai ter uma nova restrição que é também o tamanho que eu estipulei, né? Então o center ele tem um child aqui que é constraint box e o constraint box tem as constraints e tem o child dele também. E aí ele está falando para o container, container, por mais que você queira colocar 10 de altura e 10 de largura, a largura e a altura mínima você tem que ter 70. Então força aí esse altura e esse largura a ser 70. E ele vai forçar a ser essa altura e essa largura. Tá? Aqui tem vários outros exemplos, mas eu achei esse mais interessante para a gente poder tratar. Eu vou deixar o link para vocês acessarem, né, como sempre, e ver outros exemplos aí sobre constraints, sobre esses espaços, as restrições. Mas o que eu queria trazer era isso mesmo, né? A importância da gente repensar, quando for construir um widget, na ideia de que o pai define a posição. As restrições, as constraints, vai diminuir meio que o poder do widget, né? O espaço que ele pode preencher. Tá? Enquanto os tamanhos vão querer aumentar esse espaço. E aí a conversa é sempre essa, de widget pai para o widget filho. Tá? E aí os pais vão definindo os tamanhos que os filhos podem ter, os filhos dentro desse tamanho que ele pode ter, decide o que ele quer ter, informa para o pai confirma se está tudo certinho, e é mais ou menos isso, tá? Então, mas esse aqui é um artigo muito interessante, vocês darem uma lida, tá? Da documentação aqui do Flutter, e vamos continuar aí com a aula. Pronto, dando continuidade agora, ao container, a gente também tem uma outra coisinha, só para finalizar essa parte de container, que é... Opa, deixa eu pausar aqui. Que é a parte de transformação desses containers também, tá? Esse vídeo do Flutter, que o próprio Flutter publica, né? É muito interessante, tá? Vocês darem uma olhadinha depois também no YouTube do Flutter. Eles postavam toda semana um widget, né? O Widget of the Week. Falando um pouquinho daquele widget, como é que ele funcionava. E eu achei esse widget aqui muito interessante, que fala um pouquinho sobre as transformações e cortes do container. Vamos dar uma olhadinha. The Transform widget can transform even a simple app into something amazing. Transforms like this are possible because Flutter does its own rendering. Do you want a menu icon rotated 45 degrees? A fancy animated transition? Maybe a bouncy carousel? Or even a cool menu? All of these things use Transform widgets. To rotate something 45 degrees, just wrap it in a transform widget using Transform's rotate constructor. Other simple transforms are scale and translate. There are many more less common transformations. You can create them by building a 4x4 transformation matrix explicitly. Here is a skew transform. Here's a matrix for doing 3D perspective. Perspective works particularly well in animations. Here's another example of perspective, but applied to an entire app. To build an app that does this, see the link for Perspective on Flutter in the comments for this video. For more information on the Transform widget, see flutter.io. Trazendo um pouquinho do resumo, né, do que esse vídeo quis dizer, ele só quis apresentar algumas das funcionalidades do Transform. Eu não vou trazer todos aqui também, ou alguns outros, porque não é a nossa intenção do nosso curso se aprofundar tanto nesses widgets, tá? Mas eu pelo menos acho interessante vocês saberem o que é que pode acontecer, o que é que a gente pode construir com o Flutter. Então trago às vezes essas curiosidades, porque se vocês tiverem interesse, acharem interessante em aplicar, é muito fácil de você conseguir achar a documentação, dar uma lida bem simples e conseguir entender o que é que aquele widget, aquele parâmetro está se referindo e conseguir utilizar na prática, beleza? Então trouxe aqui só para vocês verem como é que o Transform pode ser aplicado. Mas é isso. Então vamos dar continuidade agora com a nossa próxima aula.